o líder que comete esse erro, ele realmente precisa evoluir muito rápido, porque senão certamente terá um prazo de validade dentro da empresa, que para mim é um dos mais críticos que podem existir dentro de uma equipe, que é usar a meta como uma referência. Como assim, Nice? Eu explico, calma. Fala, líder, tudo nice com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Liderança na Prática. Aqui, assim como em qualquer outro conteúdo que eu posto nas minhas redes, eu sempre vou trazer assuntos que vão ajudar você que é líder a bater meta todo mês, mesmo que você tenha uma equipe desmotivada. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é um tema que vai te ajudar muito, principalmente se você não sabe por que você não está conseguindo bater suas metas. O tema é: líderes que não batem metas provavelmente comete um ou mais desses 5 erros. Antes de eu começar a explorar os 5 erros muito comuns que os líderes que não batem meta muito provavelmente cometem, eu quero só explicar para você que está chegando agora aqui no meu canal, ou se você estiver assistindo esse vídeo por um dos meus perfis, eu quero explicar o porquê se chama liderança na prática. Por muitos anos na minha carreira como líder, e eu sou líder há mais de 18 anos, por muitos momentos eu entrei em salas de treinamento, procurei conteúdos nas redes sociais e eu sempre me deparei com conteúdos que mostram o que o líder precisa fazer, quais são os perfis de liderança que existem, quais são as habilidades que o líder que se destaca na carreira precisa ter, mas dificilmente eu via situações práticas que faziam muita conexão comigo ali no dia a dia, né, de uma liderança de equipe. E só quem lidera equipes sabe que nenhum dia é igual ao outro. Muitas vezes você sai de um treinamento, você vem para o teu campo de batalha, quer colocar em prática aquilo que você aprendeu e você não consegue, porque não existe uma fórmula pronta, não existe algo de prateleira que você tira e aplica e dá certo. Cada situação é uma situação, cada dia é um dia diferente, cada pessoa tem uma vivência, um perfil. Muitas vezes você está atuando dentro de um planejamento que você se propôs a fazer e não necessariamente você consegue finalizar o seu dia cumprindo todo aquele planejamento. Então, é um dia a dia muito dinâmico. E é por essa razão que eu sentia essa necessidade e eu resolvi, depois de 18 anos, me qualifiquei como líder, fui para o campo de batalha e assim como você, eu sei o que é essa realidade, eu decidi vir para as redes sociais e compartilhar com você experiências práticas, situações que eu vivi, que outros líderes viveram e te mostrar o que eu fiz que deu certo e também erros que eu cometi ao longo dessa jornada e que vivenciei vários outros colegas meus, líderes também de equipe, cometendo esses erros. Então, eu entendo que eu vindo para as redes sociais, trazendo essas práticas, compartilhando com você situações práticas, efetivamente práticas do dia a dia de uma liderança, as suas tentativas e erros aconteçam num tempo muito menor do que o que eu tive ao longo desses 18 anos e que hoje eu trago, de certa forma, uma bagagem para te ajudar a fazer você conseguir bater meta todo mês com a sua equipe, mesmo que essa equipe esteja desmotivada. Então, o que fazer para trazer essa motivação à tona, para você conseguir engajar esse time de fato e você definitivamente conseguir entregar suas metas, né? Porque, afinal de contas, se você é um líder e tem aí as missões de manter um clima agradável, de você entender as dificuldades de cada pessoa da sua equipe, de conduzir feedbacks, de fazer com que essas pessoas estejam ali entregando os resultados, é porque no final das contas as metas precisam ser batidas, né? Então vamos combinar que é um jogo é uma via de mão dupla. O mundo corporativo não perdoa aquele líder que não consegue entregar suas metas. Então o meu objetivo com os meus conteúdos é te trazer insights, dicas, recomendações, direcionamentos que talvez no dia a dia, pelo dinamismo que é um negócio, o
teu líder imediato, o teu chefe ali, ele não vai parar para fazer isso. Então, você precisa realmente buscar o seu autodesenvolvimento. E aí eu resolvi vir para as redes sociais, dar a minha cara literalmente aqui, porque graças a Deus eu construí uma história, e uma história de muito sucesso, onde ao longo da minha jornada eu tive aí pelo menos 9 promoções, desde que eu iniciei na liderança como supervisora, e aí passei pelos cargos de júnior, de pleno, de sênior, como supervisora. Os mesmos degraus eu consegui subir quando eu fui promovida a coordenadora, depois passei para a gestão de clientes e alcancei o patamar gerencial dentro do setor de atendimento ao cliente. Hoje eu atuo do outro lado, porque também estou no campo de batalha ainda, eu não vivo apenas das mentorias com os meus alunos, eu ainda trabalho como CLT e também lidero empresas que prestam serviços para a empresa a qual eu trabalho hoje. Então, eu trabalho para uma grande marca de varejo e lá eu sou responsável, uma das responsáveis, por fazer a gestão dos parceiros de negócio, né? As empresas que efetivamente fazem o atendimento dos clientes que são diretamente ligados à empresa que eu faço parte. Então, eu lidero. Hoje, eu coloco em prática muito, ou eu diria para você que tudo do que eu vou te ensinar aqui. Então, por isso que eu me sinto muito tranquila e confiante de trazer aqui nas minhas redes sociais experiências, erros muito comuns, sucesso, cases, pessoas que conseguiram implementar a metodologia que eu ensino e que eu pratico há mais de 18 anos e que me fez chegar aonde eu estou, né? Sendo, de certa forma, uma referência para muitos líderes que conseguem colocar em prática o que eu ensino, o que eu desenvolvi, que é o método Gestão Sem Neura, e por isso o nome das minhas redes é GSN, né? Gestão Sem Neura, justamente por quê? Porque eu tenho mão na massa. Eu não sou aquele mentor que vai para uma sala, que faz um estudo, e nada de certo ou errado com isso, mas além disso, que também eu fiz e faço até hoje, eu tenho a vivência prática. Então, por isso, eu tenho tanta propriedade para trazer para você conteúdos que certamente vão conectar com a tua realidade, se você é um líder de equipe também. Dito tudo isso, vamos então para o tema do nosso episódio de hoje, onde eu trago para você e vou explorar um pouco aqui dos 5 erros muito comuns que aqueles líderes que não batem meta normalmente cometem. E aí eu quero que, ao longo do meu conteúdo, à medida que eu for explorando cada um desses 5 erros, que você faça uma reflexão e você possa se auto-observar quantos destes erros você comete aí no seu dia a dia e muitas vezes de forma inconsciente, sem perceber, né? Então, por isso que é importante você buscar conteúdos que realmente falem com a sua realidade e que possam agregar algum tipo de valor para você, implementar no seu dia a dia e mudar a sua mentalidade, caso esse seja a sua situação. E eu vou ler aqui, né? Eu estou na frente do meu computador para não esquecer nada do que eu tenho que falar aqui para você neste conteúdo de hoje, tá bem? O primeiro erro muito comum que os líderes que não batem meta normalmente cometem, atua com velhas práticas de gestão. E a principal velha prática de gestão que não funciona mais é você, como líder, reunir a sua equipe e usar o mesmo discurso para todos eles. Eu vou dar um exemplo que é básico entre a liderança de equipe que não bate meta. Como nós trabalhamos num dia a dia muito dinâmico, os líderes, na sua grande maioria, eles reclamam muito de não ter tempo para nada. Esse discurso de não ter tempo para nada é muito comum. E um dos erros que esse líder comete é, ele recebe a meta, seja lá de qual indicador for, e ele precisa repassar essa meta para todas as pessoas ali da equipe. Supondo que seja um líder que tem ali uma média de 20 a 30 pessoas na sua equipe. Se o tempo é escasso, o que ele tende a fazer? Ele chama toda a equipe, repassa essa meta de maneira coletiva e, caso esse líder seja questionado pelo chefe, e aí, você já passou a meta para sua equipe, todo mundo já está ciente? Ele responde que sim.
Mas a grande questão é como essa meta foi transmitida. Então, vamos supor que você, como líder, reuniu a equipe e fala: pessoal, olha só, nossa meta de qualidade, eu vou usar como exemplo a meta de qualidade, que normalmente é comum, independentemente do segmento que você atua. E aí o líder fala: pessoal, nós recebemos a meta de qualidade, a meta deste mês é de 85%, 90%, enfim, e nós precisamos entregar. E supondo ainda que esse seja um líder que já não vem batendo essa meta de qualidade. Eu estou falando da meta de qualidade, mas traz aí para a tua realidade. Faz o link aí com o indicador que você não está batendo já há algum tempo. E aí o líder segue. Gente, nós não estamos batendo esse indicador há pelo menos aí 2 ou 3 meses. Este mês a gente precisa entregar. Então, a meta é 85%. Eu conto com vocês, espero que cada um faça aí a sua parte para que o meu resultado como líder seja entregue. E aí, beleza, esse líder finaliza essa reunião de equipe, achando ele que fez o que deveria ser feito. E esse é um grande erro. Por quê? Você comete 2 erros quando você atua desta forma, falando o mesmo discurso para todo mundo. Todo líder vai ter na sua equipe um grupo de pessoas que batem meta, um grupo de pessoas que está muito próximo da meta, mas bate na trave todo mês, e um grupo de pessoas que dificilmente conseguem entregar essas metas e que normalmente tem o maior peso, a maior representatividade desta não entrega dos resultados. E aí, falando o mesmo discurso para todo mundo, olha só os 2 erros que você comete, muitas vezes sem nem sequer perceber. O primeiro deles é que para aquele grupo que você sabe que bate as metas e que já entrega mais do que a meta que você está divulgando de maneira coletiva, esse grupo vai ficar, de certa forma, ali, vamos colocar numa zona de conforto, que é um termo mais conhecido. Por outro lado, você comete um segundo erro, que é trazer para um grupo que já não vem batendo as metas um desafio que ele já larga o mês dizendo assim: mais um mês que eu não vou bater. E joga a toalha já na largada do mês. O teu esforço para fazer esse grupo conseguir reagir vai ser infinitamente maior, isso se você conseguir. Então, você subdimensiona o potencial de entrega de um grupo que conseguiria entregar mais e superdimensiona para um grupo que não tem ainda o potencial de entregar no mínimo essa meta. Por isso que você gera desmotivação na sua equipe, tanto do grupo que não entrega, porque ele não vai conseguir enxergar que é parte desta equipe, já que ele nunca consegue entregar e dificilmente você faz algum tipo de reconhecimento. Como fazer reconhecimento para quem não entrega resultados, né? Mas existe uma forma sim de você reconhecer. Existe uma técnica, uma nova forma de gestão que eu ensino no meu método Gestão Ceneura e que faz com que essas pessoas que não entregam resultados se sintam absolutamente engajadas e pertencentes à sua equipe. E o grupo que normalmente bate metas, o que eles buscam? Desafios. Eles querem que você, como líder, coloque desafios ali para eles. Eles já estão olhando além, eles não olham mais o dia a dia. A meta para eles já não é desafio. Então, você, como líder, precisa despertar neles o querer algo mais. E você só vai conseguir isso se você for um líder próximo, se você tiver a sensibilidade de entender que cada indivíduo é único. Então, cuidado se você é um líder que reúne toda a sua equipe e faz o mesmo discurso para todo mundo, seja falando de metas, seja falando de processos, seja falando de qualquer outro tema relacionado ao dia a dia de uma liderança. As pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, os desafios devem ser diferentes. O segundo erro muito comum dos líderes que não batem meta, principalmente aqueles líderes que são recém-chegados numa equipe. Mesmo você sendo um líder experiente, quando você passa num processo seletivo ou é remanejado e assume uma nova equipe, e principalmente você que é novinho e acabou de passar num processo seletivo assumindo uma liderança, uma equipe efetivamente falando, nestas situações você tende a seguir aqueles líderes que já atuam naquele setor e que são mais antigos. E você faz isso porque você acredita piamente que esses líderes sabem o caminho. E aí você acaba entrando no modo
mais do mesmo. Como você não tem o conhecimento, você não tem o entendimento do detalhe do setor ali que você está assumindo a gestão, você cola nesses supervisores mais antigos, mais experientes e que estão, na grande maioria das vezes, cheio de vícios, encontraram vários atalhos ao longo do caminho e que vão te dar o ensinamento de algo que eles praticam, mas que não necessariamente é o que a empresa esperaria de você. Então, muito cuidado quando você chega num setor, seja você assumindo uma equipe porque acabou de passar num processo seletivo para se tornar líder, ou você que já é um líder experiente e chega numa nova equipe, numa nova gerência, numa nova diretoria, e com isso você acaba se aproximando de pessoas que não necessariamente vão te mostrar o caminho melhor a ser seguido. Então, tenha um olhar muito observador, saiba observar principalmente como é o relacionamento interpessoal, o quanto esta pessoa que você está olhando ali num primeiro momento como referência, que é benquista, tem uma boa relação entre as áreas, qual é o feedback que a equipe deste supervisor ou desta supervisora que você está se aproximando normalmente passa. Então, observe tudo isso, né? São feedbacks indiretos que você vai poder observar se você está se aproximando da pessoa que realmente vai te dar a direção certa a seguir. Muito cuidado com isso, tá? Essa é uma grande armadilha, além de um grande erro que a grande maioria dos líderes que não batem meta normalmente cometem. E vai prestando atenção nos erros aqui que eu estou comentando, e o último deles, o quinto erro, é o mais grave. Eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe assim que eu chegar nesse quinto erro, tá? Continua acompanhando o conteúdo aqui para você não perder. Mas agora eu vou falar do terceiro erro muito comum que os líderes que não batem meta cometem. Esse terceiro erro é seguir padrões. Nossa, como assim, Nice? Eu não devo seguir padrões? Não, você não deve seguir padrões, principalmente quando esses padrões não estão aderentes à entrega de resultados que aquela empresa precisa, que aquele setor que você está inserido necessita. O que você deve seguir rigorosamente são as regras. Regras, elas estão lá para serem seguidas, mas você está lá também para quebrar padrões. Muitas vezes você precisa ter um olhar diferente, trazer uma expertise diferente, trazer uma prática diferente para você realmente fazer a diferença naquele ambiente. Eu vou dar um exemplo de algo que aconteceu comigo diretamente. Eu estou atuando hoje numa empresa e nós fazemos o acompanhamento de uma operação de saque, né? De atendimento ao cliente. E nós tínhamos um modelo de gestão, antes dessa gestão atual que eu tenho, o modelo de gestão era muito humanizado. Então, era um modelo que não pegava tão forte na questão de metas, de resultados, entendia ali, e nada de certo ou errado, que cuidar das pessoas, naturalmente os resultados viriam. E aí trocou a gestão, onde essa nova gestão tem um olhar, um viés muito mais forte para resultados. Sim, né? A gente lidera pessoas, o cuidado realmente precisa existir, mas a todo momento, hora a hora, precisa se falar de resultados. Então, percebe que são modelos diferentes de gestão e que você, como líder, precisa ter este feeling de entender o padrão que precisa ser quebrado. Entenda que nada tem a ver com regras. A regra de um estilo de gestão e outro eram exatamente as mesmas, porém o padrão de atuação eram diferentes. E aí eu trouxe como sugestão uma ferramenta que focava muito e estimulava a questão da produtividade muito forte. E com isso, depois de 4 meses que essa ferramenta estava implementada, a gente conseguiu bater meta de produtividade mês após mês. Então, você precisa estar ligado nos padrões. Padrões precisam ser quebrados. E você só vai conseguir fazer isso com segurança se você observar cada cenário com as suas particularidades, com as suas necessidades. Então, observe o cenário que você está inserido, cuidado para não confundir padrões com regras, uma coisa não tem relação nenhuma com a outra, e garanta que você seja alguém diferenciado, que está lá realmente para fazer a diferença e tendo a maturidade de saber qual é o momento de acelerar,
ou de frear no dia a dia que você está ali inserido. Então, seguir padrões é normalmente um erro muito comum, porque se você entra num setor que já tem um histórico de não entrega de metas, por exemplo, e continua seguindo aquele mesmo padrão de trabalho, nada vai mudar. Como é que a gente consegue resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Eu não conheço essa fórmula mágica. Então, a gente só consegue resultados melhores se você muda a forma de fazer gestão. Parece fácil, né? É simples, mas não é nada fácil. E é por isso que o seu nível de atenção, de supervisão no ambiente que você está inserido é fundamental para você quebrar padrões sem quebrar regras. Agora, esse quarto erro que eu vou explorar aqui, ele é muito comum e principalmente porque tem o medo envolvido. Medo de gerar conflitos, medo muitas vezes de julgamentos, medo de como você vai ser visto ou vista. E a primeira coisa que eu quero antecipar antes de falar que erro é esse, é dizer para você o seguinte: independentemente do setor que você atua, da posição que você está como líder, você não está aí para ser querido. Você está aí para ser resolutivo. Você está aí para trazer resultados. Você está aí, acima de tudo, para bater metas, porque são as metas que fazem o seu negócio ser saudável, que faz você ganhar visibilidade, né? Então, não tenha essa preocupação de ser querido. O ser querido ou não é uma consequência de como você vai atuar no dia a dia. Você está ali para ser profissional. Quando você é profissional, quando você faz aquilo que é justo, que é correto, sem faltar com integridade, você certamente vai ser querido por tabela. Você não precisa ter essa como uma das principais preocupações. Então, esse erro que gera tudo isso que eu acabei de falar é abrir mão de ser um líder resolutivo, ou seja, que foca na solução, para não gerar exposições de outras pessoas, principalmente pessoas das quais você depende para gerar essas soluções. Eu vou dar um outro exemplo que é muito comum de acontecer e que eu vivi recentemente, inclusive. Nós tivemos uma situação de um acesso, por exemplo, ser bloqueado. Esse acesso foi bloqueado. A única pessoa que sabia fazer o processo de desbloqueio estava de férias. E aí o que aconteceu? Gerou um impacto absurdo ali naquele atendimento, porque ninguém, além daquela pessoa que centralizava a informação, poderia passar. E olha só o mais agravante: em diversos momentos foi pedido para que essa pessoa treinasse ali a equipe. E aí, seja por uma insegurança, se eu passar o conhecimento, eu vou acabar não sendo tão relevante, né? Eu vou perder espaço, algo do tipo. Pode não ser isso, né? Eu estou colocando aqui algumas situações que podem ser o motivo dos quais a pessoa prefere centralizar o conhecimento. Como que normalmente o líder que não bate meta pensa numa situação como essa? Nossa, eu não vou escalar o assunto, né? Eu não vou expor a pessoa. Eu vou administrando aqui, na hora que essa pessoa voltar de férias, eu converso com ela e tento mais uma vez fazer com que ela me dê um treinamento, ensine uma outra pessoa e, na ausência dela, essa outra pessoa possa ajudar. Parece óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim, acredite. Então, numa situação como essa, falando por mim, eu não pensaria duas vezes em escalar o assunto. E eu faria isso de forma muito consciente. Por quê? Porque eu já tinha pedido, em alguns momentos, para ser treinada, né? Então, não escale o assunto se você não tentou resolver diretamente com a pessoa, buscando alternativas em um conjunto. Se você fez isso e mesmo assim você não teve esse retorno, não hesite duas vezes, você precisa ser resolutivo. É você quem vai ser cobrado no dia a dia pela entrega dos resultados. E a partir do momento que você guarda para você por medo de gerar desconfortos, ai, poxa vida, eu vou expor essa pessoa, ai, é uma pessoa muito querida, etc, etc, desculpa, né? Você tá ali para gerar solução, você tá ali para ser profissional. Ser querido ou não ser querido é uma consequência. E outra, você não vai agradar todo mundo. Então, esquece essa grande besteira e foque na solução. Não cometa esse erro de abrir mão de cobrar fortemente a solução daquilo que está na sua responsabilidade direta, que é a entrega de resultados, ter a sua meta comprometida
para você não gerar desconfortos com pessoas que são queridas. Será que o inverso aconteceria da mesma forma? Eu tenho dúvidas. Então pensa nisso, não é você puxar o tapete de ninguém, sabe? É você realmente ter maturidade profissional e separar o que é pessoal daquilo que é profissional. Profissionalmente você está ali para resolver e ponto final. E eu não estou dizendo aqui que tem que ser custe o que custar. Antes de você escalar um assunto, você precisa tratar diretamente com a pessoa ali, né? Então, uma vez que você já fez isso, algumas tentativas e não funcionou, você precisa resolver. Nem que para isso você tenha que escalar o assunto. Se a pessoa vai gostar ou não vai gostar, aí é um problema dela. O que não pode acontecer é você fazer isso e pegar essa pessoa de surpresa. Isso não pode acontecer, porque aí você não está sendo íntegro, não está sendo ético ou ética, e, acima de tudo, você não gostaria que fizessem isso com você. Então, toma cuidado, mas não cometa esse erro de abrir mão de ser resolutivo ou resolutiva porque você não quer gerar exposições, você não quer gerar desconfortos com alguém que é teoricamente querido ou querida. Se liga, né? Agora, então, a gente vai falar do quinto erro muito comum dos líderes que não batem metas. O líder que comete esse erro, ele realmente precisa evoluir muito rápido, porque senão, certamente terá um prazo de validade dentro da empresa, que para mim é um dos mais críticos que podem existir dentro de uma equipe, que é usar a meta como uma referência. Como assim, Nice? Eu explico, calma. Lembra que eu falei lá no erro número 1, que é atuar com as velhas práticas de gestão, onde você reúne a sua equipe e fala o mesmo discurso para todo mundo? Ou seja, recebo a meta, transmito a meta, e aí eu superdimensiono para uns, subdimensiono para outros. Você lembra que eu falei isso lá no erro número 1, né? Se você não lembra, volta, porque eu vou subir esse vídeo na rede, e é importante que você reveja novamente, tá? Mas esse quinto erro parece ser muito similar a esse primeiro erro que eu falei aqui, mas não é. O que eu quero dizer com isso? Você só vai usar a sua meta, ou a meta que a empresa estabeleceu como referência, para você ter o parâmetro que a sua equipe precisa buscar para aqueles integrantes que entregam ou superam essa meta. Mas, Nice, se todos os integrantes da minha equipe precisam entregar meta, como que eu não vou falar de meta com eles? Então, vamos lá. Você vai realmente explorar e colocar ali como um desafio a ser entregue ou superado para as pessoas que estão quase entregando essa meta ou que já entregam e têm potencial para superá-la. Para aquelas pessoas que não entregam resultados já há algum tempo, o que eu recomendo você fazer? E é um formato de gestão muito atual e que eu ensino em detalhes no meu método Gestão Sem Neura, no curso que eu tenho, e os meus alunos que são líderes e aplicam isso, conseguem resultados incríveis. Mas qual é a minha recomendação? É que você pegue o resultado histórico dos últimos 3 meses desse grupo de pessoas que não estão conseguindo entregar metas. Uma vez que você levanta esse histórico dos últimos 3 meses, entenda qual é o melhor mês de entrega que foi realizada por cada integrante da sua equipe que não está conseguindo entregar as metas. E aí, vamos supor que você tem lá a meta, vou pegar o mesmo exemplo de qualidade, de 85% para entregar. No melhor mês do seu liderado A, ele entregou, sei lá, 79%. Foi o melhor mês dos últimos 3 meses, o melhor resultado realizado foi de 79%, para uma meta de 85%. Então, o que você vai fazer? Você vai estabelecer recordes a serem quebrados. Você não vai falar de meta, porque os 85, a história dessa pessoa mostra que ela não consegue entregar ainda. Vai chegar um momento que essa pessoa vai conseguir corresponder, mas historicamente as evidências mostram ali que não, que essa pessoa não consegue entregar, não tem esse potencial ainda. E aí você vai fazer todo o seu trabalho de desenvolvê-lo para que essa pessoa consiga conquistar a segurança, saber onde ela precisa realmente trabalhar para então alcançar esse patamar de meta. Mas quando você fala de meta para uma pessoa que já não entrega, cai naquele erro que eu falei lá no início aqui do conteúdo, né, de hoje, que é
você falar algo que não vai conectar com essa pessoa. E aí ela já joga a toalha na largada do mês e você vai ter um esforço surreal para fazer essa pessoa sequer entregar essa meta. Quando conseguir, né? Então, a partir do momento que você entende no histórico qual foi o melhor mês de entrega, é este resultado que você vai trazer para estabelecer o parâmetro, para estabelecer a referência que essa pessoa precisa ter para então ela começar de forma gradativa, semana após semana, com os desafios que você vai estabelecer e os compromissos firmados em conjunto com essa pessoa, para ela ir quebrando os próprios recordes. E aí essa pessoa vai ganhando segurança e confiança de que ela também tem potencial para alcançar o patamar de meta em algum momento. Então, quando você estabelece esse formato de gestão individualmente, entendendo a história de cada um, estabelecendo esse compromisso com base no melhor mês e trazendo esse melhor mês como a referência para os recordes a serem quebrados, você começa a motivar as pessoas, você começa a engajar cada indivíduo da sua equipe e ainda de tabela você consegue projetar em quanto tempo, à medida que essa pessoa for crescendo gradativamente, ela consegue alcançar o patamar de meta. E sabe o mais incrível de você atuar neste formato? É que quando essa pessoa alcança o patamar de meta, ela não retrocede. Você vai apresentando resultados muito consistentes. E aí você vai ter pessoas que estão ali quase no patamar de entrega de meta, né? Com esse potencial ou que entregam e superam, mas essas pessoas evoluindo de forma gradativa, é isso que vai fazer você ter uma equipe que bate meta todo mês, mesmo que inicialmente elas estejam desmotivadas. Então, você percebe que é mais simples do que parece? É que o dia a dia de uma liderança consome, né? Operacionalizar todas as demandas que o líder tem consome cada minuto do seu dia, você acaba sendo engolido ou engolida literalmente ali por essas demandas, né, que vêm cada vez com maiores prioridades, prazos extremamente apertados, e aí você não consegue parar para ter ideias como essas que eu trouxe aqui, por exemplo. Não cometa nenhum desses 5 erros. E se você comete alguns desses erros, deixa aqui nos comentários, né, se você já cometeu e se você já cometeu, mas conseguiu corrigir a rota, o que você fez de diferente? Compartilha, né, me ajuda a trazer insights para outros líderes que também passam pelas mesmas dificuldades e que por estarem ali inseridos, às vezes pela inexperiência ou porque acabaram de assumir uma nova equipe, não conseguem parar para pensar em coisas novas, né? Simples, mas que realmente funcionem. Então, se você já conseguiu ultrapassar as barreiras de cometer um desses 5 erros que eu trouxe aqui no conteúdo de hoje, comenta aqui no vídeo o que você fez e deixa a sua sugestão de novos conteúdos que possam te ajudar para que eu traga aqui para você em vídeo. Então vamos juntos, né? Compartilhar boas práticas, tá? Eu espero que o conteúdo de hoje tenha trazido para você alguns insights, alguns alertas para você não cometer nenhum desses erros e se você comete, corrija essa rota rápido para você conseguir bater meta todo mês com a sua equipe, mesmo que neste momento que você está aqui assistindo o vídeo, você tenha uma equipe desmotivada. É possível reverter esse cenário, tá bom? E eu espero, com os meus conteúdos, conseguir te ajudar de alguma forma. Assim como eu espero que o conteúdo de hoje tenha possibilitado para você colocar em prática essa ideia que eu trouxe aqui no final desse vídeo. E se você implementar e der certo, traz para mim esse feedback, comenta, eu vou ficar muito feliz em saber que eu te ajudei de alguma forma, tá bem? Até o próximo conteúdo, eu vejo você. Tchau, tchau!